Vingança, ódio entre famílias, assassinato em série. Violência na comunidade cigana da Bahia chama atenção. Antes de morte do centro de Feira de Santana, caso da menina Renara e matança em Camaçari e arredores descortinaram um clima de guerra vivida por os ciganos no estado. Vítima socorrida após disparo feito em direção a ciganos no bar e restaurante de Feira de Santana, foto reprodução redes sociais. A comunidade cigana da Bahia voltou a chamar atenção pela violência. Na segunda-feira, o centro de Feira de Santana foi palco de uma guerra sangrenta. 4 ciganos da mesma família morreram baleados no atentado que teria sido motivado por vingança. Foram pelo menos 30 tiros disparados em plena luz do dia, que também deixaram 2 pessoas feridas. Recentemente, outro caso chocante ganhou os holofotes, o da morte da cigana Riara, de 14 anos e recém-casado, com um tiro que, segundo conclusão da polícia, foi acidental e disparado por uma criança de 9 anos. A tragédia ocorreu no mês passado em Guaratinga, mas foi na última semana que as investigações tiveram desfecho. Em janeiro do ano passado, 5 ciganos, sendo 4 da mesma família, foram assassinados em um período de menos de 24 horas em diferentes cidades baianas. Na época, o Instituto Cigano do Brasil chegou a fazer um apelo pedindo a abertura de uma CPI para apurar as mortes. Caso Riara. Riara Alves, de 14 anos, foi morta caso investigada como feminicídio. Foto reprodução. Riara vivia na cidade baiana de Guaratinga e havia se casado há apenas 6 meses com um jovem de sua idade, inicialmente apontado como o responsável pela sua morte. Ele e os pais chegaram a ficar enfurecidos buscando abrigo em comunidade cigana do Espírito Santo. O enredo inicial da tragédia parecia de novela. A jovem teria assassinada pelo próprio marido por vingança. A família dela sustentava que a mãe do rapaz tinha um caso extraconjugal com o tio da adolescente, o que teria motivado o ódio e o crime. Os pais do marido acabaram se entregando à polícia e o garoto foi apreendido. Antes, o sogro da vítima gravou um vídeo defendendo o disparo acidental. A perícia vai mostrar a verdade para a polícia. O que aconteceu é que o nome da criança de 9 anos, meu filho e cunhado de Riara, estava brincando e fez um disparo acidental. Minha nora, eu amava minha nora. E a Riara, para falar a verdade, é uma pessoa que tinha como uma filha, disse na gravação, onde revelou ainda que estava fugindo com medo de represálias do pai da vítima, Riago Alves. A Polícia Civil Baiana informou no último dia 11 que, através de perícia, análise de câmara de segurança e depoimento de várias testemunhas, os investigadores concluíram que a adolescente foi de fato vítima de um disparo acidental feito por uma criança de 9 anos, cunhado dela, enquanto os dois brincavam em seu quarto. A arma pertencia à sogra, que teria disparado a pistola com a menina enquanto realizava uma mudança. A mulher foi indiciada por homicídio culposo e porte ilegal de arma de fogo. O tio da vítima foi indiciado por ter atirado contra a casa onde Riara morava com o marido. O pai de Riara ainda questiona o resultado das investigações. Eu e minha família estamos muito tristes e revoltados com isso. Há 40 dias sofrendo e temos uma resposta desse inquérito policial, mas confiamos muito na justiça e no promotor de justiça acima do Senhor, referindo-se ao delegado tem o Ministério Público e tem Deus, disse. Matança em 3 cidades. Entre de 11 e 12 de janeiro de 2022, o Instituto Cigano do Brasil denunciou a morte de 5 ciganos assinados na cidade de Camaçari e arredores da Bahia. O caso aconteceu em intervalo de menos de 24 horas. Uma das mortes aconteceu em Santo Amaro. O comerciante de origem cigana Luciano Ramos de Souza foi assassinado a tiros enquanto confraternizava com os parentes. A entidade que denunciou a matança pediu na época a instalação de uma CPI para investigar a matança no estado. Mas uma tragédia se abateu sobre aquele estado de imediato. Nós acionamos a nossa coordenação para acompanhar essas mortes que ocorreram em Camaçari e região.
Há uma necessidade urgente do Estado da Bahia de uma CPI que o Instituto Cigano do Brasil já protocolou para apurar essas mortes que vem acontecendo, disse na época em um vídeo o então presidente do Instituto, Rogério Ribeiro. A Polícia Civil informou na ocasião que os assassinos estavam num carro cinza. Eles teriam se aproximado do grupo em que estava Luciano, que jogava dominó, com parentes anunciando que iriam matá-lo. A vítima chegou a ser socorrida e levada para uma unidade de saúde, mas não resistiu. Antes de Luciano, um casal de uma família de ciganos foi mortos em circunstâncias semelhantes. Também comerciante Orlando Alves, de 59 anos, e mulher Luciene Alves de Oliveira foram assassinados a tiros em casa na cidade de Dias de Ávila, na região metropolitana de Salvador. O crime teria sido executado por um homem em uma moto no começo da noite. No dia seguinte, pela manhã, em Camaçari, a menos de meia hora de distância de Dias de Ávila, outros dois parentes de Orlando, Alcides e Nilson Alves, foram mortos a tiro no centro da cidade. Segundo o que a polícia divulgou na época, dois homens em um carro cinza teriam cometido duplo homicídio. As vítimas eram pai e filho. Um terceiro homem teria sido atingido pelos tiros e levado a um hospital. Vingança dentro da mesma família. Em 2020, um cigano teve a morte encomendada por membros da própria família, também por vingança. Isso porque 3 anos antes, ele e o irmão teriam sequestrado o primo e exigido milhões pelo resgate. De acordo com o jornal local Correio 24 Horas, como o pai da vítima pagou apenas R$ 500 mil, os irmãos mataram o sobrinho e esquartejado e mandaram a cabeça para o pai dele. Antes de ser morto em 2020, o cigano ainda assassinou o genro em Eunápolis. Ele foi morto em Goiânia quando estava em um carro com a família e foi surpreendido por outro cigano em uma moto. Mortos pela PM. Em 2021, os assassinatos de 2 policiais militares em Vitória da Conquista, supostamente cometido por membros de uma comunidade cigana no interior baiano, também culminaram em derramamento de sangue. Ao menos 8 irmãos da mesma família foram mortos em ações policiais, segundo o jornal Correio 24 Horas. Em todos os casos, de acordo com o portal, a polícia militar negou qualquer tipo de retaliação.